história, arranha-céus, gastronomia, arte e contrastes. Seja bem-vindo a Frankfurt. Saindo da cidade de Colônia, no aeroporto, eu peguei um ônibus em direção a Frankfurt. A viagem foi por volta de 3 horas, bem tranquila. As estradas ainda estavam com neve, porque era final do inverno, e na Alemanha neva bastante no inverno. Mas foi uma viagem agradável, tranquila, e pude ver as fazendas, as pequenas cidades no caminho até chegar em Frankfurt. E vou chegar lá no final da tarde. Cheguei em Frankfurt no final da tarde. Tava um tempo frio, tava 0 graus, devido a ser fevereiro, final do inverno. Porém, não tirou o brilho da cidade. E antes mesmo de ir para o hostel, eu fiz questão de caminhar até o rio Main, o rio que corta a cidade e que, sinceramente, é o coração de Frankfurt. Chegando lá, a cena era quase cinematográfica. Ciclistas passeando na ciclovia às margens do rio, casais caminhando de mão dadas. E do outro lado da água, o skyline moderno começando a se iluminar, com os prédios refletindo na superfície do rio como se fossem espelhos. E aqui vai uma curiosidade que pouca gente sabe: o rio Main não é só bonito, ele foi essencial para o desenvolvimento comercial da cidade, mesmo na Idade Média. Para quem vem aqui em Frankfurt, no rio Main, tem a parte aqui moderna, financeira, comercial aqui, bem conhecida. E do lado aqui, tem a área histórica lá à frente. Iremos amanhã conhecer melhor. Estou chegando agora no hostel, aqui em Frankfurt. Ele fica bem localizado de frente ao rio. Aqui, principal rio Main. E é isso, vamos lá. Olha aqui o quarto do hostel. Olha aí que bacana. Tem um banheiro, faz número 2, um só para tomar banho. São apenas 4 pessoas. Estrutura toda nova, tipo de hotel. 2 armários. Cada um do seu armário fecha. E depois, quando sair, a cama com edredom, bem limpa, confortável. E aqui é a rua. E é isso. Muito bom. O valor da diária tá aí na descrição, tá bom? Vou colocar aqui no vídeo mesmo. Já saindo aqui, estou de frente ao hostel. Olha, tudo o hostel até o final lá. É enorme o hostel. Muito estruturado, café da manhã bom. Vale muito a pena. E é de frente o rio Main principal e de frente a parte financeira praticamente. Bem centralizado, bem localizado. Passei na região do bairro onde eu estava, no hostel, e vi arquiteturas e construções bem antigas daquela época onde foi crescida a cidade, E olha, se você chegar aqui sem saber onde está, vai jurar que se teletransportou para Nova York. Um trocadilho com o rio Main é Manhattan, porque é a única cidade alemã com um verdadeiro skyline de arranha-céus. E não é história à toa, Frankfurt é o centro financeiro da Alemanha e um dos mais importantes de toda a Europa. É aqui que fica a Bolsa de Valores alemã e o mais importante ainda, a sede do Banco Central Europeu, a instituição que decide os rumos da moeda que 300 milhões de europeus usam todos os dias. Caminhando por essa área, uma das primeiras paradas que foi a Main Tower. É um dos poucos arranha-céus da cidade onde tem um mirante aberto ao público e de lá acima dá para entender de verdade o contraste que vim te mostrar. De um lado, torres de vidro de aço e do outro lado, os telhados vermelhos da cidade antiga. A visão é simplesmente fantástica, valeu muito a pena o passeio e a visita na torre. Eu vou colocar aqui na descrição o valor do ingresso que foi para mim poder ir ao mirante e ver esse passeio fantástico. O valor está aqui abaixo também. Segui caminhando entre os prédios, sentindo aquele misto de admiração e estranheza, porque é realmente diferente de qualquer imagem que a gente tem da Alemanha tradicional. E se você está pensando, mas Frankfurt não tem cultura, só bancos? 2 paradas que fiz ali perto provam o contrário. O Art Oper, a antiga Casa da Ópera,
com uma fachada clássica maravilhosa que sobrevive no meio da modernidade, e o Oper Frankfurt, a casa de ópera atual referência em produção de altíssimo nível na Europa. É engraçado pensar nisso, Frankfurt consegue ser ao mesmo tempo mais moderna que Berlim em termos de arquitetura financeira e mais concentrada com tradição cultural europeia do que muita gente imagina. Se esse contraste já está surpreendendo, espera só até eu te levar à próxima parte do dia, porque tudo muda completamente. Dali, segui a pé até a Catedral de São Bartolomeu, conhecida também como Frankfurt Dom. É uma catedral gótica imponente com uma torre que domina o horizonte da cidade velha e que carrega um peso histórico enorme. Foi nela que, durante séculos, os imperadores do Sacro Império Romano Germânico eram coroados. Parado ali na frente, entendi por que Frankfurt sempre foi mais do que só uma cidade de negócios. Ela foi por séculos um centro de poder político e simbólico da Europa. A última parada para a parte histórica foi a igreja de São Paulo, a Porte des Cœurs. Diferente de outras, essa não é famosa pela arquitetura religiosa, mas pelo que se representa. Foi ali um rei se reuniu, o primeiro parlamento democraticamente eleito na Alemanha, em 1848, um marco na luta pela unificação e pela democratização alemã. Depois de horas caminhando entre arranha-céus, virei uma esquina e simplesmente entrei em outro século. De repente, o vidro e o aço deram lugar a casas em Samiel, aquelas construções tradicionais alemães de madeira aparente e cores vivas, e o barulho da cidade moderna virou o som de pessoal no calçamento de pedra. Cheguei a Hohenberg, a praça histórica de Frankfurt, e para mim, um dos lugares mais bonitos que vi na cidade. E é ali que fica a antiga prefeitura, com sua fachada gótica impressionante, e ao redor aquelas casinhas coloridas que parecem ter saído direto de um conto de fadas. E aqui entra uma curiosidade forte, a Hohenberg, que você hoje vê, não é totalmente original. Durante a Segunda Guerra Mundial, boa parte do centro histórico de Frankfurt foi destruído em bombardeios. O que você está vendo é o fruto de um trabalho cuidadoso de reconstrução feito exatamente para preservar a memória e a identidade da cidade. Isso me tocou de um jeito diferente, porque não é sobre ser bonito, é sobre resistência, sobre uma cidade que recolheu e escolheu reconstruir a sua própria história pedra por pedra. Com a tarde já avançando, resolvi dar uma passada em um shopping da cidade. Queria sentir também o lado mais cotidiano de Frankfurt, longe de atrações turísticas. E o interessante é ver como, mesmo sendo uma cidade histórica, Frankfurt também vive o ritmo urbano moderno de qualquer grande metrópole europeia. Depois disso, chegou a parte que eu sempre espero em qualquer viagem, o jantar. Fui experimentar um pouco da gastronomia local. Pedi o prato tradicional alemão, eles de novo trazem salsicha. Não existe outra coisa aqui, mas vamos provar, né? Ele falou que é diferente. E com as batatas, um molho diferente, um prato simples, uma coca grande. Terminei. Comida boa, picante, porém bem temperado. Gostei. Valeu a pena sim. Pelo preço também, o local é muito bom no shopping. Restaurante grande, novo. Valeu a pena. Muito bom mesmo. Fiquei de barriga cheia e é isso que importa. E aqui vai uma dica prática. Se você for viajar assim como eu, mochila nas costas, sem carro, eu tinha deixado minha mala no locker de guarda-volumes logo pela manhã. Isso foi essencial. Passei o dia inteiro caminhando livre, sem peso nas costas, aproveitando cada esquina de Frankfurt, sem me preocupar com bagagens. Já no final da noite, voltei para buscar a mala e segui direto para a estação para continuar minha viagem rumo ao próximo destino. Sabe o que mais me marcou em Frankfurt? Esse contraste entre o passado e o futuro, convivendo lado a lado sem conflitos. Pela manhã, caminhei entre arranha-céus que parece ter saído de Nova York. À tarde, atravessei ruas medievais reconstruídas pedras a pedras depois de uma guerra. E à noite, sentei para comer um prato que existe há muito tempo antes de seguir viagem. Frankfurt me ensinou que uma cidade pode ser moderna sem esquecer o que foi e pode preservar sua história sem parar no tempo. Se você um dia passar pelo aeroporto de Frankfurt achando que não tem nada para ver pela cidade, reserve um dia só para ver a cidade e se surpreender. Se esse vídeo faz sentido um pouquinho para a sua experiência, deixa aqui nos comentários se você já foi a Frankfurt e o que conheceu lá, ou se você tem vontade de conhecer, o que você queria ver. Se
Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, porque ainda tem muita cidade para frente nessa jornada pela Europa. E eu quero te levar comigo a cada uma delas. Nos vemos no próximo destino e até lá!